Entretanto, não devemos acreditar que, na unidade do ato contemplativo, o exercício das potências da alma deva de súbito interromper-se. O nada em que a noite escura nos faz adentrar só aniquila as fronteiras em que cada potência vem se trancafiar quando colocamos o objeto ao qual se aplicam, ou o fim imediato que perseguem, acima da suprema eficácia da qual procedem todas as ações particulares e da qual estas ações são apenas testemunhos. A contemplação não parece aniquilar as operações de nosso intelecto por ultrapassá-las, é que as envolve e as contém. Dissipando os limites que as definem, ela lhes restitui aquela infinitude que cada um de nossos atos afasta e divide. A contemplação reúne o jogo de todas essas potências que pareciam estritamente opostas, é um menos que remove limites e que se converte em um mais, onde reencontramos a totalidade do elan espiritual que esses limites detinham e quebrantavam. Assim, talvez não existam textos mais profundos nem mais belos que esses a terceira parte da subida ao Monte Carmelo, nos quais São João da Cruz nos explica como as potências da alma podem ser purificadas e espiritualizadas. Encontramos-nos aqui em uma junção alma-espírito, ou ainda, se preferirem, uma junção entre o psíquico e o sobrenatural. Observamos, com uma clareza soberana, como nossas duas vidas, ao invés de se opor e de se contradizer, se condicionam e se evocam. Eis que compreendemos o papel de diferentes funções da consciência, das quais sempre podemos fazer um uso meramente humano, mas que só recebem seu significado genuíno quando anunciam e tornam possível uma ação espiritual que elas prefiguram e que as ultrapassa. Assim, mesmo nosso próprio corpo só existe para, primeiramente, possibilitar nossa existência individual e, em segundo lugar, nossa liberdade que o possui como matéria, mas que lhe doa uma nova forma. Vejamos então as potências que se agitam em nossa consciência. O entendimento que nos dá o conhecimento sobre as coisas, a memória que nos restitui delas a imagem, a vontade que sempre nos propõe um fim a atingir. Mas que o entendimento se purifique, que ele cesse de ter representações expressas e determinadas, que ele se esvazie de todos os devaneios que retêm sua curiosidade, ou ainda, que ele volte sua atenção ao princípio mesmo que nos permite captar cada coisa na pura ideia que a representa. Então, já não resta nada no entendimento senão um foco luminoso que aclara tudo que podemos conhecer no mundo, se bem que, em si mesmo, ele não seja objeto de conhecimento algum. Eis que o ato de entendimento se converte em um ato de fé. Que a memória, por sua vez, purifique-se das imagens que a preenchem, que deixe as recordações fluírem em si, sem se amarrar a nenhuma por nostalgia ou reflexão. Que ela realize este oblívio espiritual que a priva de todas as preocupações e de todas as posses que antes eram seus objetos de complacência. Nesse vazio ativo que produz em si mesma, a memória se emancipa do fardo do passado, o porvir se abre então perante ela, mas a memória já não empreende determiná-lo, ou seja, não intenta limitá-lo, avança rumo a ele, pronta a recebê-lo, com um sentimento de atenção e de confiança que nenhum desejo vindo do amor próprio pode macular. Assim, o ato de memória se converte em um ato de esperança, e quanto mais a memória se despoja, mais esperança tem. Que a vontade, por sua vez, siga o mesmo caminho, que já não anseie dominar ou vencer, que cesse de preferir um fim por sobre outro, que se incline ante sua própria origem, isto é, ante a generosidade de uma ação criadora que não aceita servir o egoísmo individual, nem se aprisionar em um objeto preferido e exclusivo, que guarda a visão do todo de onde recebe seu elan para o único fim que vale a pena. Eis que o ato da vontade se converte em um ato de caridade. Constatamos, portanto, que tais faculdades não devem ser empregues nas coisas do mundo, mas antes receber um uso puro. Devem se esvaziar de todas as criaturas para se inundar de Deus. Assim, quando são exercidas sem o intermédio das representações, as potências da consciência nos aproximam de Deus, sendo que dele próprio não temos representação alguma. Eis que, ao invés de a alma perder todo o contato com os objetos habituais, estes ampliam singularmente seu valor e seu sentido perante ela. As operações do entendimento se completam e se aclaram sob a luz da fé. As imagens da memória se tornam revelações, pelas quais divisamos as promessas da esperança, e como nunca antes, as resoluções da vontade ganham vigor e constância, sob o ardor da caridade.